Olá, mais uma vez bem-vindo ao canal. Segunda-feira, início de abril de 2025 e toda segunda, você sabe, são as notícias que nós vamos analisar, algumas notícias que eu separei que aconteceram ao longo da semana, dos últimos dias, para que façamos uma análise espiritual, vejamos o reflexo disso para a Igreja de Cristo e possamos estar orando, utilizar a nossa ferramenta de batalha, que é interceder e muitas outras. Então, hoje eu quero falar de dois países, Síria e Estados Unidos. Trouxe duas notícias aqui muito importantes e vou analisar com vocês. Vamos começar então pela Síria, mas antes, deixa eu pedir um favor. Se inscreva no canal. Se você gostar desse vídeo, coloque o seu like, deixe o seu comentário pra gente, para expandir o nosso alcance, tá bom? Vamos começar então com Síria. Essas duas notícias eu tirei do jornal Christian Post, The Christian Post, um jornal americano, mas que fala muito sobre notícias do mundo todo e sempre relacionado principalmente aos cristãos. Claro que ele foca mais nos Estados Unidos quando ele fala da política interna, mas eu acho interessante. Se você quiser, fica aí essa dica. Christian Post, muito bom. Eu tiro muita informação de lá. Mas vamos começar aqui então a nossa análise. Vamos falar da Síria. Cristãos na Síria enfrentam ameaças de morte, negação de pagamento e medo do que está por vir. Órgão de fiscalização. Então vamos começar aqui, ó. Tem os cristãos aqui protestando, né? Aqui são algumas cruzes, né? Lembrando que cristãos aqui a gente está falando de sírios cristãos, católicos, protestantes. Há uma série de pessoas aqui que professam o cristianismo. A comunidade cristã da Síria está com medo do futuro após uma onda de violência que deixou mais de 1.000 mortos no início deste mês. Gente, essa notícia é de 22 de março, sábado de 2025. Há mais ou menos aí uma semana, 10 dias antes da gravação aqui do vídeo. Então, 1.000 mortos ali com ataques. A violência sectária entre os partidários de Assad. Assad é o antigo presidente que foi deposto. Deixou mais de 1.300 sírios mortos. E aí com vários ataques, tá? Embora os relatos indiquem que os cristãos não eram os alvos principais, muitos estão inseridos na comunidade que foram atacadas. A violência só exacerbou as preocupações entre os cristãos da Síria, alguns dos quais já enfrentaram discriminação intensificada. Independente se a perseguição é por conta do cristianismo ou não, como é o caso da Síria, na verdade a Síria está numa guerra civil. O presidente foi deposto, um grupo paramilitar tomou o poder, mas esse grupo ainda não tem a força suficiente para controlar todo o país, a região, estabelecer a sua lei. E aí muitos grupos dissidentes, muitas pessoas aproveitam esse caos da nação para praticarem uma série de barbáries. Então, assaltos, homicídios, perseguição, violência. Então, mesmo que na Síria o motivo maior seja político e não político-religioso, político-espiritual, os cristãos lá estão sofrendo e aí nós devemos estar clamando a Deus por eles, obviamente. Vamos voltar aqui. A situação de muitos cristãos na Síria, na região, já é devastadora. A Aliança Islâmica está tentando usar a fome como arma ao se recusar a pagar trabalhadores cristãos. Então, se você é cristão lá, você corre risco de não receber o seu pagamento, né? Você acaba passando fome. Há também relatos de homens-bomba se preparando para atacar igrejas e cemitérios cristãos estão sendo derrubados. Então a gente tem aqui mais duas situações, né? A primeira, do não pagamento, a segunda, de homens-bombas que supostamente estão se preparando para atacar as igrejas e cemitérios cristãos que estão sendo violados. Sobreviventes também relataram ter recebido
telefonemas ameaçadores após a violência recente, com os chamadores prometendo acabar com os cristãos em seguida. Disse Orme. Ele acrescentou que muitos dos grupos islâmicos na região veem os cristãos como infiéis e não acham que a Síria tenha um lugar para eles. E aqui, gente, é exatamente o que a gente sempre vem pontuando. A organização política, ela é um meio também para que se encontre uma estabilidade no país. Então você vê que a desordem, o caos, a desordem institucional, e aqui é um equívoco muito grande da interpretação de muitos cristãos no Brasil, de que a igreja não tem nada a ver com a política. Isso é errado. A igreja não tem a ver com a politicagem. Tudo que for ilegal, corrupção, desvio, busca desenfreada pelo poder, qualquer artimanha, artifício, mentira, tudo isso é errado. Mas isso não é política, isso é politicagem. O meio político ele só é sujo, como muitas pessoas falam, porque muita gente boa foge dele, né? Deixa ele de lado, e eu acho que é o contrário. Nós temos que ter, e outra coisa, você tem que ter uma visão muito acima de algo vazio e simples. Porque, por exemplo, você pode fazer política sem se candidatar. Outro erro aqui, todo mundo acha que fazer política é só ser candidato a vereador, deputado, senador, presidente, governador. Não. As pessoas, a política ela envolve tudo. O conhecimento, a conversa, a visão, a educação. Então, o que a gente sempre tem colocado é que a igreja precisa ser relevante em vários pontos. Não é só na política. Não é a política que vai resolver tudo. Mas, desde que o mundo foi criado, homens de Deus, a gente cita aqui, por exemplo, Abraão, que interviu diretamente num conflito armado lá em seu tempo. Então, desde que o mundo é mundo, Deus tem usado servos para intervirem de várias formas, inclusive politicamente. Então, a gente não pode menosprezar. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando você tem um caos institucional, um caos moral, seja ele como for, mas aqui eu estou falando do caos institucional, que é o caos político, a desordem política, porque é o exemplo aqui. A história nos mostra que normalmente caos como esse deságua em perseguição religiosa também, e é o que está acontecendo na Síria. Então já tem muita gente lá olhando para os cristãos, olha, aproveitando aquela bagunça para dizer a Síria não é um lugar de cristãos. Independente de quem estava no poder, você tem uma série de questionamentos do presidente anterior, mas você ainda tinha ali uma estabilidade em que dava-se um certo ar de liberdade religiosa, que isso hoje está acabando. Então, olha aí, só para chamar a atenção esse ponto, tá? Como as coisas vão se desenrolando. Vamos voltar aqui para a notícia. A GCR, que é uma organização, está trabalhando com seus parceiros para fornecer ajuda emergencial e suporte de longo prazo aos cristãos na Síria. Então, vamos aqui. Por que é importante você fazer essa análise, como nós aqui toda segunda-feira colocamos no canal? Nesse canal aqui tem uma visão cristã, onde nós abordamos vários assuntos teológicos, conhecimento, indicamos livros, filmes, questão cultural, e nós temos essa parte de notícias. Tá? Eu falo também de empreendedorismo, tudo com uma visão voltada à palavra de Deus. Mas essa notícia que eu chamo de geopolítica espiritual, por que é importante? Primeiro que muito crente, ele quer ajudar, mas ele não sabe como. Então, tá aqui, olha, uma instituição que, como eu disse aqui, é a GCR, depois você procura lá, ela está mandando mantimentos, mandando ajuda humanitária lá para os cristãos da Síria. Então, como é que você vai ajudar se você não sabe aonde e como ajudar? Então, conhecer a geopolítica não é só para a gente falar do candidato A, B, C e D. Você vê que eu não falo, a gente não menciona aqui nenhum candidato. O que nós estamos mostrando é a situação, a importância de você como um cristão saber o que está acontecendo no Brasil
e no mundo, para que você possa ajudar. Ferramenta espiritual, oração. E ferramenta material, ferramenta natural, ferramenta humana. Você ajuda com, mande um alimento para lá, mande uma ajuda financeira. Tá? E aqui eu não vou indicar, seja essa aqui essa instituição aqui que o jornal está colocando, ou seja qualquer outra, mas você já sabe que você deve orar pelos cristãos sírios e procurar ajudar. Quantas igrejas aí pode estar vendo esse vídeo e procurar apoiar os irmãos ali na Síria, entendeu? A importância de você compreender. Vamos continuar aqui no vídeo. Então, tem uma instituição lá, claro que não é só essa, tem várias instituições, então procure que você conheça, que você se sinta mais confortável para apoiar, se assim você o quiser fazer, ele puder, tá? Está trabalhando com seus parceiros no local para fornecer ajuda emergencial e suporte de longo prazo aos cristãos na Síria, já tinha lido, né? Esses parceiros incluem indivíduos dentro das igrejas evangélicas e ortodoxas que a GCR conhece há anos e confia para avaliar o que os cristãos na área precisam. Então veja que a ajuda deles lá, eles mandam pessoas para irem ao local e com um convênio com as igrejas evangélicas e igrejas ortodoxas. Gente, uma pausa aqui também para falarmos que quando a gente fala de Ásia, de Oriente Médio, de leste europeu, eu vou daqui a pouco mostrar para vocês, principalmente o leste europeu, ali a Rússia, por exemplo. Eu vou abrir o mapa já rapidinho aqui no vídeo. A gente fala de uma igreja que muito pouca é falada aqui no Brasil, que é a igreja ortodoxa. Essa igreja, ela é protagonista do cisma do Ocidente, né? Uma divisão que dividiu o Ocidente e o Oriente lá na época que você tinha o domínio da Igreja Católica Romana, e aí você divide, foi o primeiro grande cisma, o primeiro grande racha, e aí você tem a Igreja Católica no Ocidente e a Igreja Ortodoxa no Oriente, por isso que alguns até chamam também de cisma do Oriente. Então a Igreja Ortodoxa ela é muito grande, muito pouco falada aqui, então não tem só o racha entre protestantes, entre anglicanos, a Igreja Ortodoxa também é uma dissidência histórica, tá? Vamos voltar aqui para o vídeo, então ela é muito forte ali naquela região. Vamos lá. Continuando aqui, e não confunda, porque tem algumas igrejas evangélicas protestantes que chamam-se ortodoxa, né? Por exemplo, metodista ortodoxa no Brasil, não tem nada a ver com a igreja ortodoxa que eu estou falando, tá? Continuando aqui, o GCR, que é a instituição que o jornal aqui avalia, está envolvido com esforço de socorro na área desde dezembro. Na época da entrevista, os parceiros do grupo tinham acabado de começar a dispersar a mais recente entrega de ajuda, que incluía comida, água limpa, que é importante, água potável, e às vezes abrigo. Por razão de segurança, Orme não pôde fornecer muitos detalhes sobre a entrega de ajudas à Síria. Ele enfatizou, no entanto, o impacto dos cristãos no Ocidente orando e doando em nome de seus irmãos e irmãs perseguidos na Síria. Isso lembra aos crentes sírios que eles não estão sozinhos, disse Orme. Eles não foram esquecidos. Há esperança em Cristo e estamos tentando fazer isso juntos. Então nós vemos aqui que ele falou, né? Doação, olha, orando e doando em nome de seus irmãos. Então você ora e doa. Esse é o apoio. Eu vou abrir aqui o mapa rapidamente para você entender aqui. Eu gosto de abrir o mapa quando a gente fala de geopolítica. Olha, vamos lá. América do Sul aqui, ó, Brasil, Bolívia, Paraguai. América Central, aqui, ó, México, Cuba, Porto Rico. América do Norte, né? Estados Unidos, Canadá. E nós temos aqui Europa, tá? Aqui, ó, Europa aqui em cima, Irlanda, França, Inglaterra está aqui, apesar de não estar aparecendo, Espanha, Portugal. Aqui, bem próximo ao Brasil aqui, né, na origem aqui, nós temos a África, né? África aqui, ó, Argélia, Tunísia, Líbia, e aqui, seguindo mais à frente, a gente tem Egito e o Oriente Médio aqui, onde é que a gente sempre fala com vocês. Israel aqui, ó, Síria, que é onde é o problema. Aqui, ó, Síria. Síria faz fronteira aqui com o Líbano, com o Iraque,
tá? A gente tem o que na Bíblia está chamado de Ásia Menor, que é essa parte aqui da Turquia, ó, que pega aqui, ó, a Grécia, pega aqui essa fronteira com entre Turquia e Grécia, aqui fronteira entre a Ásia e a Europa. Isso aqui, gente, eu vou subir de novo, tá? Isso aqui é tudo Europa, aqui a parte de cima é Europa, parte de baixo aqui é África e Ásia. Agora, olha aqui a Rússia, como nós falamos. A Rússia, olha que país enorme. A Rússia pega a fronteira aqui com a Alasca, tá? Que é o Alasca, do lado aqui dos Estados Unidos. E ao mesmo tempo que a Rússia, ela pega aqui fronteira com a Europa. Aqui, ó, Rússia. Tá vendo aqui? Isso tudo aqui é a Rússia. Fronteira aqui com a Ucrânia. Aqui há uma guerra aqui entre Rússia e Ucrânia. Então a guerra é na Europa. Mas a Rússia, ela é tão grande que ela faz fronteira também aqui, ó, com a Ásia. Não só a fronteira com a Ásia, ela tem uma parte dela que está na Ásia, que é aqui, ó, fronteira com Coreia, fronteira com Mongólia, pegando até um pedacinho aqui, ó, próximo à China, Japão, tá? Essa ilha aqui, a gente está falando de Japão, ó, que é o Japão. Então vejam como a Rússia é enorme, enorme. E por que eu estou falando isso? Que a gente tem aqui, ó, Groenlândia. Vamos falar dos Estados Unidos agora. Os Estados Unidos está querendo abarcar a Groenlândia e ao mesmo tempo os Estados Unidos tem medo da Rússia aqui, ó. Por isso que ele comprou na época, os Estados Unidos comprou o Alasca. Então é importante a gente ter essa visão. Voltando aqui para o Oriente Médio, ó, aqui o bicho pega fogo. Israel aqui, ó, lutando na faixa de Gaza. Há conflitos aqui, ó. Faixa de Gaza aqui, ó, bem pequenininha aqui, ó. Faixa de Gaza, tá? Israel também faz fronteira com a Síria aqui, ó. Vou subir para você entender de novo aqui, ó. Síria tem esse pontinho aqui. Israel entra por aqui, ó, na Cisjordânia. Ó, Haifa, ele tem aqui, ó, esse problema aqui com a Síria. Tá vendo que tá pontilhado aqui? Então, essa parte aqui de Israel tá pegando aqui. Israel, inclusive, entrou, tomou uma partezinha aqui da Síria. Tá uma guerra grande aqui porque a Síria derrubou o ex-presidente, o ditador que tinha lá, e agora toda essa região está em conflito e por isso todos os cristãos e outras pessoas que não são cristãs estão sofrendo aqui. Os civis sempre sofrem nesses conflitos. Vamos para a última notícia. Para nós encerrarmos aqui, eu quero falar da assistente da Casa Branca. Secretária de imprensa da Casa Branca, Caroline Leavitt, afirma que há uma guerra espiritual em torno de Trump. Então, Trump é o presidente, né? Donald Trump, ele é presidente da maior nação do mundo. Os Estados Unidos é a nação, é o poder bélico do mundo. Nenhum país está próximo dos Estados Unidos, nem a Rússia, nem a China, em termos de armamento militar. Os Estados Unidos é o maior, disparado. Nenhum país, nem a Rússia, nem a China, nem a Europa, estão próximos dos Estados Unidos como poder econômico. Os Estados Unidos é a maior economia do planeta, disparada. Os Estados Unidos está na vanguarda em todas as áreas. Todas as áreas. Conhecimento, tecnologia, educação. É um país perfeito? Obviamente que não. Tem muitos problemas? Tem. E o Trump está tentando lá resolver muitos deles, porque ele está com vários pepinos lá, várias bombas explodindo. Mas ainda assim, os Estados Unidos está muito na frente de qualquer nação. Inclusive nações históricas como a Rússia, que era uma potência nuclear, e a China, uma potência emergente econômica. Ainda assim, os Estados Unidos está muito na frente e tem essas guerras de tarifas que estão acontecendo no mundo, né? E eu não vou falar delas aqui. Mas o que eu quero trazer é que muitas das vezes quando você fala de batalha espiritual, né, e tem alguns conceitos muito equivocados de conflitos espirituais, pessoas inventam uma série de coisas, mas nós sabemos que existe o dualismo, né, o bem e o mal, a oposição entre um e o outro, e muita gente às vezes acha que isso é conversa. Estamos vendo aqui os Estados Unidos da América, a secretária, inclusive o presidente Trump já falou isso também, falando sobre um conflito não só de critério
humano, claro que tem também, mas também o critério espiritual. E aí vamos trazer de novo a informação. A secretária de imprensa afirma que há uma guerra espiritual em torno de Trump. A secretária Karoline Leavitt disse durante a entrevista, isso aqui é de quando? Olha, gente, quinta-feira, 3 de abril de 2025, tá? 3 de abril de 2025. Como eu disse, estou gravando no início de abril de 2025, então, bem recente essa notícia. Ela disse que viu uma guerra espiritual durante sua proximidade com o presidente Trump, mas acredita que Deus o elevou à sua posição, apesar das forças do mal que estão contra ele. Ela tem 27 anos, é uma católica romana, né, e deu essa entrevista na sexta-feira anterior. Acho que o presidente foi salvo pela graça de Deus em 13 de julho em Butler, Pensilvânia, que foi aquele ataque que foi feito, né? Deram um tiro, passou perto, próximo, raspou a orelha do Trump, mais um pouco ele teria ido a óbito. E a retórica de Leavitt, ou seja, o que ela fala, ecoa do próprio Trump, que disse durante seu segundo discurso de posse, em 20 de janeiro, que acredita que Deus, por pouco, poupou sua vida pelo bem da nação. Abre aspas aqui para o Trump, tá, gente? Uma bala de assassino atravessou minha orelha, mas eu senti naquela época. E acredito ainda mais agora que a minha vida foi salva por uma razão. Fui salvo por Deus para tornar a América grande novamente. Então nós vemos aqui o presidente dos Estados Unidos e a sua secretária de imprensa. E só para a gente finalizar, ela é a mais jovem secretária de imprensa da Casa Branca na história dos Estados Unidos. Um recorde anteriormente detido por Ronald Ziegler, que assumiu o cargo em 69, sob o comando do ex-presidente Richard Nixon. Se você ver, foi um dos maiores presidentes dos Estados Unidos, e ele tinha o Ronald Ziegler, que era o secretário dele. Ele tinha sido mais jovem aos 29 anos, e agora a Leavitt é a mais jovem, com 27 anos. Inclusive, aqui, uma curiosidade, ela estava grávida durante seus primeiros 6 meses como secretária de imprensa nacional da campanha. Foi na época da campanha que ela começou, e decidiu abrir mão da licença maternidade quando viu o presidente sendo baleado, que é aquele caso que acabamos de falar, né, em seu comício em Butler, apenas 3 dias após dar à luz a seu filho Nicholas. Ela acreditou sua fé católica em meio ao escrutínio e à expressão de seu novo emprego. Então, olha só, ela teve o filho, 3 dias, filho nascido, e ela então teve lá o comício do Trump, o atirador quase o atingiu, então ela vai, quer dizer, na verdade o atingiu, né, mas não fatal, pegou de raspão na orelha, e ela então pede para revogar a sua licença maternidade e volta para apoiar a campanha, e agora está trabalhando com o presidente. E o que eu quero trazer para vocês? O Trump é o presidente da maior nação do mundo, camarada muito inteligente, é um empresário de sucesso, é bilionário, tem vários defeitos, como várias qualidades, como qualquer ser humano. Não estou aqui elegendo o Trump ou qualquer pessoa, mas o que eu quero dizer é que pessoas de alto intelecto, pessoas de grandes posições também enxergam esses conflitos. Então a igreja precisa estar atenta a tudo o que acontece. Então não é um assunto aleatório, e esse conflito já existe no mundo todo e afeta a ordem espiritual, afeta a ordem natural das coisas. Então a gente precisa estar ciente para sabermos o que fazer. Não é que a nossa esperança está no presidente americano, no chinês, no japonês, no Brasil. Não. Nossa esperança está em Deus, mas não podemos ser alienados em nenhuma área. Ao contrário, o povo de Deus é um povo muito inteligente e é um povo que a gente só tem elogios a fazer. Então fique sempre atento nessa guerra espiritual que está acontecendo não só nos Estados Unidos, no Brasil também, no mundo todo, mas a vitória é certa, porque Deus está conosco. Esse sim é perfeito e jamais perderá uma batalha. Não se esqueça, se inscreva aqui no canal. Se você tem alguma dúvida, coloca no comentário, dá o seu like aí para ajudar o canal a crescer, tá bom, gente? Vamos fazer uma oração sempre pelos irmãos da Síria, tá? Pelas nações Brasil, Estados Unidos, nações co-irmãs. Vamos clamar, vamos fazer a diferença
E se você quiser sugerir alguma notícia, toda segunda eu coloco aqui, terça, quarta, quinta, sexta. O canal tem vídeo todo dia, mas são temas diferentes, mas todos os temas relacionados à palavra de Deus. Se você quiser sugerir algum tema para a gente, coloca no comentário que nós vamos, com certeza, tratar com o maior carinho. Um abraço para você, que Deus te abençoe sempre.